Neste momento, teremos uma mesa redonda com as egressas do curso de Zootecnia da UFSC. A primeira participante da mesa redonda é a mestre Sabrina Amorim, que é zootecnista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Durante a graduação, foi monitora da disciplina de Genética aplicada à zootecnia, bolsista de iniciação científica e integrante do grupo de pesquisa em produção animal. Também participou do processo de dublagem, tradução e produção de videoaulas do projeto Khan Academy Brasil, nas áreas de biologia e química. É mestre em genética e melhoramento animal pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Unesp, com período sanduíche como pesquisadora visitante na Virginia Tech. Aceita no programa de PhD em Animal and Poultry Science com foco em genética quantitativa na Virginia Tech. Atua nas linhas de pesquisa de genômica aplicada à produção animal, com foco em efeitos genéticos não aditivos e seus efeitos em características complexas e de interesse econômico em animais de produção. A segunda participante é Elizabeth Cândido. Sendo formada em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou o ano de 2019 como gestora equestre em Moaras, de Manga Larga Marchador, em Itu, São Paulo. E atualmente trabalha com assessoria nutricional e consultoria de manejo e gestão equestre na empresa a qual fundou, Zooecos, aqui no estado de Santa Catarina. A terceira integrante da mesa redonda é Patrícia Oliveira, que é zootecnista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduada em nutrição animal pela Universidade Unileia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atuou na área de sanidade avícola em órgãos estaduais e privados durante aproximadamente 4 anos da graduação, participando paralelamente de atividades ligadas ao Laboratório ProNutrir, Laboratório de Avicultura e Laboratório de Genética. Atualmente é analista de controle de qualidade e gerente de produção da empresa Procriador, Nutrição Animal, Acriaduana, Mato Grosso do Sul, com foco na produção de ração para ruminantes e monogástricos, atendendo toda a região centro-oeste do país. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra às integrantes da mesa. Iniciaremos as perguntas com a mediação da Júlia. Bom dia a todas. Obrigada pela participação. Bom dia. Eu acredito que esse momento seja tão importante quanto as palestras, né? Para começar, eu acho que vocês poderiam contar um pouquinho como foi a graduação de vocês, se vocês participaram de grupos, laboratórios de pesquisa, se fizeram alguns estágios. Acho que seria interessante. Quem começa? Arthur. Bom, já que eu falei primeiro. Primeiro eu queria agradecer a organização da Semana Acadêmica, é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, e principalmente do lado de duas pessoas que eu tive o prazer de conviver durante a graduação, a Beth, que eu morei junto e é super minha amiga, a Patrícia também, que é, melhores amigas, e a gente teve o prazer... Não, é só o brilho mesmo. E durante a graduação, eu trabalhei com o professor André praticamente a graduação inteira. Eu fui monitora, que nem esqueci o nome da outra menina, mas a outra menina falou, fui monitora de genética. Na verdade, foram 4 semestres, eu fiz um semestre de monitoria voluntária, depois eu lutei para ganhar uma bolsa. E trabalhei no laboratório com o professor André, mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com a professora Sandra, com o professor Renato, com a professora Lucélia, com o professor Márcio, o professor Sérgio, todo o time de gente boa que tem na zootecnia. Eu acho que eu tive uma formação assim bem multicurricular, eu trabalhei em várias coisas, e eu sempre estava metida em alguma coisa, nem que fosse para traduzir um resumo, um artigo, mas eu queria estar envolvida com o trabalho de todo mundo, até para ver realmente para onde é que eu queria seguir, se eu queria mais para a área de bovino de corte, ou se queria ir para ovinocultura, se eu queria mesmo continuar em genética. E acho que foi isso. Durante a graduação eu trabalhei nesses laboratórios, fiz coleta, organizei semana acadêmica. Eu não cheguei a participar de centro acadêmico, mas eu ia em todas as reuniões do departamento, que eu era bem metida e gostava de ver o que estava acontecendo. E acho que é isso. Pode ser eu? Então,
Queria também começar agradecendo, né, pela oportunidade de estar hoje aqui falando, né, com vocês. Quando a gente participava de semanas acadêmicas e a gente via os ex-alunos lá falando, não dá para negar que sempre era uma vontade de todo mundo poder voltar e contar a sua experiência, né? A gente sempre admirava muito aquelas pessoas que estavam lá. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei bem feliz. Eu me vi lá 4 anos atrás, aquela moça da graduação admirando quem estava lá em cima. E hoje, com a minha experiência, eu fui convidada, então eu fiquei bem feliz. A minha graduação foi uma graduação que eu fiquei basicamente o curso inteiro muito envolvida com a suinocultura, né? No final do curso, bem dizer, na hora do estágio de conclusão que eu mudei o meu ramo, né? Mas na terceira fase do curso eu já procurei a professora Lucélia, né? Na verdade eu procurei o professor Renato, e como ele estava numa fase que ele iria se afastar, ele me orientou a professora Lucélia, que também estava pouco no departamento, ela tinha entrado há 1 ou 2 anos. Então eu estava na fase inicial do curso, eu ainda não tinha tido contato direto com ela. Então ele me levou até ela e a partir dela eu comecei a ter a experiência dentro da suinocultura, né? Foi através dela que eu participei de outros estágios de conclusão de outros alunos, que eu participei de pesquisas, que eu participei de várias experiências de outros minicursos e tudo mais dentro da suinocultura. Então, a minha graduação basicamente foi toda em cima de pesquisa, em cima da suinocultura, sobre a suinocultura, e meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. E eu fiquei muito envolvida nisso durante o curso todo, né? Mas eu participei também de centro acadêmico, eu participei de comissão de organizar a semana acadêmica, eu ia para muitos congressos, eu fui para muitas viagens, eu também fui uma aluna que participou muito dos eventos da faculdade durante o curso, e isso me trouxe diversas experiências de diversas áreas, né? E no final, eu optei por realização de um sonho, que foi buscar conhecer um pouco mais sobre a equinocultura. E fui por conta minha mesmo, não foi por orientação de nenhuma professora do curso. Não tive esse incentivo dentro do curso, né? Mas depois, no final, quando eu quis e consegui estágio, a professora Lucélia, que quem me orientou na suinocultura o curso inteiro, me apoiou muito e me ajudou, me passou contatos, como eu já estava no fim da graduação, para eu seguir nesse caminho logo que eu terminasse, porque ela acreditava muito também e ela me apoiou bastante nisso e foi o que eu dei seguimento após a faculdade. Bom, queria agradecer primeiro o convite de estar aqui, junto com as meninas, com quem eu tive o prazer de conhecer durante a faculdade, a Beth, a Sabrina. E já queria aproveitar para parabenizar toda a equipe da organização da Semana Acadêmica. Dos meus 5 anos de graduação, 4 anos eu tive o prazer de participar das organizações. Sei que não é fácil, a gente tem que conciliar toda a parte de teoria que a gente está vendo em sala de aula com toda essa organização de estar chamando palestrante, organizando coffee break, organizando tudo. Parabéns para vocês. Eu entrei em 2013.1 na zootecnia. Já no primeiro semestre eu entrei no laboratório ProNutrir, Prof. Dani, Prof. Ricardo. Lá eu pude participar de inúmeros projetos, a gente viajou com o laboratório, fizemos coletas, conseguimos escrever projetos que foram para outros estados, representando o ProNutrir, e foi muito bacana. Após o ProNutrir, eu entrei no laboratório de avicultura com o professor Dalk. Durante o laboratório de avicultura, eu fiquei aproximadamente uns 3 anos lá. A gente elaborou também vários projetos dentro da Fazenda da Ressacada. Iniciamos a trazer os frangos para fazer alguns projetos, experimentos com as aves de postura. E no final da graduação, eu entrei no laboratório do professor André, no laboratório de genética, e ele me ajudou muito com o meu TCC.
E durante toda a graduação eu acabei participando um pouquinho de cada laboratório, podendo ter uma noção de tudo, porque eu entrei na zootecnia pensando em trabalhar com equinos, e durante a graduação eu fui tendo outras paixões. Quem me conheceu sabe, eu sempre fui extremamente apaixonada pelo Centro-Oeste, gado de corte, raça Nelore. Então, tudo isso que eu acabei conhecendo, essa diversidade de opções para trabalhar na zootecnia dentro da graduação, me ajudou muito para chegar onde eu estou hoje. Foi isso. A Jennifer também já falou um pouquinho ali no início do que vocês estão fazendo agora, dos projetos, no que vocês estão trabalhando, mas eu acho que é válido também vocês falarem que caminhos vocês tomaram depois que se formaram, se é o que vocês estão fazendo agora, vocês mudaram ao longo depois dessa formação. Acho que a Sabrina, se quiser começar também. Tá, pode ser. Então, no final da graduação, eu resolvi fazer meu estágio final em Jaboticabal, na Unesp, porque desde quando eu entrei na graduação, eu sabia que eu queria lecionar e que eu queria trabalhar com pesquisa, que eu queria fazer mestrado. Então, eu conversei com o professor André, com o professor Márcio, pedi para eles me indicarem alguém para eu fazer meu estágio, né? Até para ver se eu ia gostar do lugar, se eu ia me dar bem com o professor ou não. E aí o professor André me indicou o professor Fernando Baldi, que foi contemporâneo dele na época de mestrado e doutorado. E eu fui fazer meu estágio lá em Jaboticabal. Foi um estágio, assim, bem curtinho, porque eu estava com um tempo muito curto. Por mim, se desse, eu ficava mais tempo. Mas, assim, foram 2 meses que eu trabalhei demais. Eu fui para lá, assim, muito crua. Eu não sabia quase nada de genômica, o que era eu aplicar o melhoramento em prática. E eu saí de lá, assim, caminhando para entrar no mestrado, para ser uma boa aluna de mestrado. Então, o tempo que eu fiquei lá, comecei a trabalhar com genômica, né, os passinhos de criança, né, fui aprendendo o que era antes, e aí eu desenvolvi um artigo que a gente enviou para um Congresso Mundial de Genética, que teve um timing, assim, bem certinho, eu terminei o estágio, já saiu abriu as inscrições desse congresso, que eu ganhei uma bolsa de jovem cientista para ir apresentar o trabalho na Nova Zelândia. E quem eu acho, não sei se tem gente ainda da graduação, mas deve lembrar, eu fiz vaquinha para conseguir ir para lá. E isso me abriu muitas portas quando eu comecei o mestrado. Então, o meu mestrado ele foi em genética e melhoramento animal, eu decidi continuar com o professor Fernando, e eu terminei o mestrado no mês passado. Era para ter terminado antes, mas com a pandemia eu estendi um pouquinho mais, né? Eu queria trabalhar com ovinos quando eu entrei, eu pedi para ele para trabalhar com ovinos, só que quando eu entrei ainda a base de dados de ovinos não estava muito bem estruturada ainda, então a gente resolveu trabalhar com Nelore. Então, eu trabalhei com dados de 3 programas de melhoramento, que são bem grandes aqui no Brasil, o Paint, o Qualitas e o DeltaGen, e eu estava trabalhando com dados de qualidade de carne, então eu fui mais para a parte de genômica aplicada à qualidade de carne, né, focada para a qualidade de carne. E aí, durante o mestrado, surgiu a oportunidade de eu fazer um projeto para fazer um estágio fora do país. Então, eu resolvi fazer na Virginia Tech, porque já tinha conhecido o pesquisador que eu queria trabalhar num curso que eu fiz na Exalc durante o mestrado. Tinha conversado com ele me aceitou, eu fui para lá no passado e fiquei até novembro do ano passado. Vai fazer 1 ano que eu voltei. E aí agora eu continuo nessa linha de pesquisa. Eu terminei o mestrado, estou esperando para começar o doutorado. Com a pandemia eu tive que adiar, né? Era para eu começar em agosto, aí não deu para eu viajar. Então eu vou começar no ano que vem com o pesquisador que eu fiz no meu estágio, que foi o professor Gota Morota, lá na Virginia Tech. E eu vou agora para uma área mais de agricultura de precisão, com utilização de imagem e dados genômicos e agregar essas 2 informações para fazer predição de fenótipos e ver como que isso vai afetar os programas de melhoramento. É isso.
Se acho que a Elizabeth quiser, então, continuar a falar um pouquinho dela, da carreira. Então, no fim da graduação, eu fui atrás de fazer estágio com cavalos, né? Era um animal que eu nunca tinha tido contato. Quem me conhece sabe que eu não sabia nem andar a cavalo. E a minha família não é do ramo da agricultura, não é do ramo produção rural, não é nada. Então, para mim, o curso de zootecnia foi tudo novo, tudo novidade. Então, eu entrei mais crua impossível, né? Quando eu resolvi realizar esse sonho de ter contato com cavalos, eu fui atrás, eu fiz um curso, primeiro de equitação, depois, através desse curso, eu fiz muito contato, conheci muitas pessoas lá de São Paulo, que foram pessoas que foram ponte para eu chegar onde eu cheguei lá, né? Eu fiz esse curso com eles, e no lugar onde eu fiz o curso eu consegui o estágio, e aí eu comecei a trabalhar com equinos e eu estudava muito, porque o que eu tive de conteúdo de equinocultura na faculdade foi muito cru, eu achei muito fraco a minha disciplina de equinocultura, então muito do que eu aprendi foi correndo atrás, sabe? Estudando, pesquisando, comprando livro, indo atrás, conversando com os professores de nutrição. A professora Lucélia sempre me orientou, sempre me tirou dúvida, sempre me entregou material, sempre me ajudou muito nisso, né? Então, eu fiz esse estágio, meu estágio de conclusão, e ao mesmo tempo que eu fazia o estágio com cavalos, eu estava fazendo meu TCC com suínos. Então, eu estava ali, né? Eu não conseguia me dedicar totalmente para cavalos, que foi o que eu escolhi no fim do curso, mas eu aprendia muito do que eu aprendi na nutrição de suínos, né? E fazendo o meu TCC, eu consegui aplicar depois na minha vida profissional. Então, foi de muita valia, ambos, né? Quando no meu próprio estágio de conclusão, eu consegui o estágio em São Paulo. Então, em novembro de 2018, eu concluí meu estágio. Eu já tinha apresentado o TCC e eu fui em dezembro de 2018, fui para Sorocaba. Fiquei na Universidade do Cavalo lá até janeiro, fiquei os 2 meses estagiando lá. E lá na Universidade de Sorocaba eu consegui um emprego como gestora, como zootecnista e gestora de um aras em São Paulo, lá em Itu, que eram aras onde a universidade tinha parceria. Eles prestavam a consultoria para eles da parte de gestão e da parte de nutrição, de tudo, toda a parte organizacional do aras. Então, quando eu apareci lá, eles encerraram essa parte de consultoria e eu entrei como gestora. Aí eu fiquei lá trabalhando quase um ano. Eu aprendi muito lá, eu cresci muito. Junto com esse emprego, veio também a oportunidade de iniciar um curso de gestão em equinocultura. Eu não consegui concluir o curso, porque era privado, eu tive dificuldades de me manter lá financeiramente, mas eu consegui fazer o semestre inteiro de administração de centros equestres e eu consegui aprender bastante coisa também, me ajudou bastante no meu trabalho. E depois, durante esse ano trabalhando lá, o meu chefe, ele é um grande empreendedor da área médica em São Paulo, né? Meu ex-chefe. Então, eu aprendi muito com ele de gestão e de empreendedorismo, não somente da parte de equinos, né, da equinocultura, mas sim do negócio em si. E aquilo ali despertou em mim o lado empreendedor, né, o lado de querer fazer mais, e ali dentro, quando a gente trabalha para alguém, a gente é um pouco limitado às necessidades e às prioridades do chefe, que nem sempre vão ser totalmente, principalmente ele que não dependia do Aras, né? O Aras era um negócio dele, mas não o principal. Então, eu estava começando a me sentir um pouco presa dentro de tudo que eu estava querendo demonstrar, né? Tudo que eu estava querendo aplicar, tudo que eu poderia, que eu me senti capaz de fazer. Então, eu sempre fiz terapia, conversando com a minha psicóloga, ela disse, olha, eu acho que virou em ti uma chave de empreendedorismo, então por que tu não tenta? Por que tu não tenta ser independente? Vai sozinha.
Aí foi lá, eu comecei a sugar tudo que eu podia sugar de lá, tudo que eu poderia aprender de pastagem, de gestão, de administração, de financeiro, de nutrição, porque lá eu tinha muito contato com as empresas de formulação de ração que faziam ração lá na região de São Paulo e eles estavam sempre indo no Aras, então sempre conversando muito com eles, que lá foi a minha primeira experiência, né? Então eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar de lá. E aí foi lá que eu conheci o meu noivo, que ele é treinador de cavalos, né? Ele fez uma graduação de doma e treinamento de cavalos 5 anos na Universidade do Cavalo. E ele também tinha essa vontade de ser independente, né? E aí a gente sentou, conversou e decidiu sair do emprego no Aras e vir para cá e iniciar essa empresa, né? De assessoria. Eu fiquei com a parte da assessoria de nutricional, consultoria de gestão e manejo, a gente trabalha junto, porque ele também tem muitos anos de experiência. E essa parte da doma e do treinamento. A gente veio para o estado de Santa Catarina. Quando eu voltei para cá, eu já tinha muitos amigos que eu tinha feito no meio do cavalo, né? E esses amigos hoje se tornaram meus clientes e abriram portas para outros clientes também. Então, hoje a gente está montando o nosso lugar. A gente conseguiu dar início a esse projeto. Quando a gente chegou, a gente estava atendendo nos lugares, a gente ia até as propriedades, né? E continuo indo, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu adquirir um lugar e a gente está montando toda a estrutura necessária para a gente conseguir dar continuidade nesse projeto. Não é fácil, é difícil empreender, né? Tocar sozinho. Eu vi que alguém fez uma pergunta ali. Pelo fato de eu ser mulher, é difícil, tá? No meio do cavalo é bem difícil. Eu acredito que nas outras áreas também seja. Infelizmente, ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta, né? E eu, por ser mulher e por ser nova, né? Eu tenho 26 anos. E as pessoas olham para mim e questionam muito o meu conhecimento, né? A gente topa com muitas pessoas que têm anos de experiência, às vezes no meio rural, e quando a gente chega com as novidades, né? É difícil para eles aceitar. E aí, quando é uma mulher falando uma novidade, como que se faz diferente para acontecer melhor, e uma mulher recém-formada, é bem difícil, eu senti bastante dificuldade, assim, mas o meu chefe foi uma pessoa que sempre me respeitou, sempre me incentivou muito e cobrava muito isso da minha equipe lá em São Paulo. Lá em São Paulo eu coordenava uma equipe de 12 homens, era eu, a única mulher na fazenda, e eu coordenava 12 homens, e o mais novo era o meu noivo, que tem 35 anos, a maioria tinha 40, 50, 60 anos, então foi uma experiência e tanto para mim lidar com eles, assim, né? Porque eu cheguei e dentro de 2 meses ele simplesmente tocou a fazenda no meu braço e disse assim, ó, toca. Ele queria alguém para administrar. Só que para eu chegar para eles e dizer, ó, agora vocês vão fazer assim, assim, assado, foi bem difícil, mas graças a Deus com o apoio deles, assim, eu consegui. E hoje a gente vai indo, vai enfrentando e vai vendo o que é capaz e vai fazendo, vai conquistando o espaço, não adianta, não tem para onde correr, é isso que vai acontecer. Tem muita mulher no agro e vai ter que aceitar. E é assim. Patrícia, também, se tu quiser, então, falar um pouquinho da tua experiência e também, como a gente teve, acho que 2 perguntas relacionadas às mulheres estarem nessa profissão, como que é estar atuando por ser mulher, né? Quais as dificuldades que tu encontrou? Uhum. Bom, durante toda a graduação eu procurei estar fazendo estágios nas minhas férias. Todos esses estágios eu fui direcionando para a região centro-oeste. Fui para fazendas, para frigoríficos, equipe de consultoria. E foi ali que fui fazendo um network, fui conhecendo outras pessoas que, na minha intenção, quando eu saísse da graduação, poderiam me auxiliar. Já quando eu saí da graduação, eu fiz meu estágio na Personal Pack de Campo Grande, uma empresa de consultoria. E eu atendia várias fazendas com essa consultoria. E uma dessas fazendas é de um grupo X, até alguns professores sabem dessa história que eu contei, meus colegas.
uma dessas fazendas que eu atendi, o dono do grupo X, que era dono dessas fazendas, me chamou, entrou em contato com o meu responsável de estágio e me ofereceu uma proposta de emprego. Assim, para uma recém-formada, e até mesmo hoje, era o emprego dos meus sonhos. Eu ia trabalhar gerindo uma fazenda de gado de corte, na parte de cria, recria, engorda e terminação. Era na região de Santo Antônio do Levager, Mato Grosso, Pantanal. Então, era exatamente tudo que eu sempre quis. Eu combinei com ele, assim que eu me formasse, eu voltei do estágio em novembro, dezembro, em fevereiro eu iria retornar para lá. Quando eu voltei, eu já estava organizado tudo, passagem, como que eu iria, eu iria residir na fazenda. E em janeiro eu liguei para esse senhor, representante desse grupo, para ver como que eu faria para ingressar, né? Quem iria me buscar e tal. E aí ele me disse o seguinte: Patrícia, desculpa não ter entrado em contato com você antes, mas eu acabei esquecendo de te avisar que você não vai mais poder trabalhar com a gente. Aí eu perguntei por quê, ele me falou que a fazenda na qual eu iria trabalhar tinha os peões, que eram solteiros, moravam em alojamento, aproximadamente uns 10 peões, e 5 peões moravam com a família, o capataz morava com a família e o gerente da fazenda morava com a família. E o que ele me falou foi o seguinte: o gerente ligou para ele pedindo para não me contratar porque as esposas dos peões, capataz, gerente, não se sentiam à vontade em contratar uma mulher para gerir a fazenda. Então, para mim, aquilo foi um soco no estômago. Tudo que eu queria acabou indo por água abaixo. E eu fiquei bem mal. Eu me questionei diversas vezes se realmente a zootecnia era o que eu queria para mim. Se eu estava me sentindo desiludida, achava que não ia achar mais emprego nenhum. E isso aconteceu em janeiro. Em fevereiro eu me formei. Em julho eu consegui esse emprego, no qual eu estou hoje. Foi a partir de um veterinário com quem eu trabalhei na Bolívia, em um dos meus estágios, me indicou para um processo seletivo. Eu fiz, passei e fui chamada para vir trabalhar aqui em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Eu caí de paraquedas, é uma fábrica de ração. Durante a graduação a gente vê, mas eu não tive o contato nítido com a parte de... Eu não fiz nenhum estágio com fábrica de ração, com boas práticas de fabricação, e principalmente algo que pegou para mim foi a parte de gestão de pessoas. Igual a Beth falou, que ela teve que trabalhar comandando uma equipe de 10 homens. Hoje é a minha realidade. Eu trabalho liderando uma equipe de 25 homens. E no começo teve aquele impacto de uma mulher nova, recém-chegada de Santa Catarina, vem aqui para me dar ordem. Então eu tive um pouco de dificuldade, mas com o tempo, graças a Deus, eles foram vendo que a minha intenção não era estar ali para dar ordem para ninguém. Eu estava ali para fazer o meu trabalho e fazer o possível para que eles fizessem o trabalho deles da melhor maneira possível, tanto para a empresa quanto para eles, sem prejudicar ninguém. E estou aí até hoje. Eu trabalho como a Júlia falou, analista de controle de qualidade e gerente de produção numa fábrica. Trabalho desde com o gerente das lojas, trabalho com o produtor rural, com os peões da fábrica. E também fiz a minha pós-graduação de nutrição animal em Campo Grande. Existe, sim, a dificuldade da inclusão da mulher no meio agrário, mas eu acho que a gente pode, e cada vez mais a gente está mostrando a nossa força, a nossa resistência a tudo isso. E eu fico muito orgulhosa em hoje estar numa mesa redonda com 3 mulheres que saíram da graduação e que eu tive o prazer de conhecer. Tem bastante comentário ali, a professora Daniele Kazama está falando com muito orgulho de vocês, muita gente se pronunciando. Eu acho que, pelo menos na zootecnia da UFES, que tem já muita mulher, né? Acho que de modo geral é bem grande o número de alunas, né? Em contrapartida dos alunos.
e está crescendo bastante, talvez isso, né, mais mulheres se formando, a gente consiga ter um pouco mais de espaço aí nesse mercado. Teve outras perguntas também aqui para vocês no chat. Eu não sei se, na verdade, a Sabrina quiser falar um pouco dessa parte, como é que foi para ela na Unesp. Sim, eu queria dizer que não é só no meio de trabalho, né, no mercado de trabalho, que a gente encontra essas dificuldades, né? Em Jaboticabal eu não senti isso, mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu trabalhava, eu fui dar uma olhada, né, no grupo de pesquisa que eu estava indo para ver se ia ter mais gente junto, né, comigo. E eu era a única, eu era mais novinha, né, de todas, o baby, que eles me chamavam. E tinha um iraniano, que eu tinha muito medo que eu ia me dar super mal com ele, que ele ia me destratar, né, por eu ser mulher, ele ser muçulmana, aquele preconceito que a gente tem dentro da gente, que quando a gente bate de cara com a realidade, é uma coisa totalmente diferente, né. Tinha um chinês, um japonês, e o meu orientador nos Estados Unidos era japonês também. O meu orientador eu já conhecia, então eu já sabia, ele já morava há bastante tempo nos Estados Unidos, então eu já sabia que a relação com ele seria, assim, mais fácil de a gente conviver, né? Até porque a gente teve um contato prévio. Agora, com os outros, eu não sabia. Eu cheguei lá numa terça-feira para trabalhar, me botaram numa sala X, que eu nem sabia onde é que era, nada direito, toda perdida no departamento. E aí falaram, a gente vai te apresentar para os seus colegas. Lá eles não ficam... Aqui no Brasil a gente tem o costume de ficar todo mundo do mesmo laboratório junto, né? Numa mesma sala, no mesmo prédio. Lá era um em cada sala, assim. Tinha gente tinha, por exemplo, 5 mesas e cada uma das mesas era ocupada por um membro de cada laboratório diferente. Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, eu acho. Ruim porque eu tinha que ficar toda hora correndo no laboratório, no departamento quando eu tinha alguma dúvida, né? E eu cheguei lá e eu tive muita dificuldade com o meu colega chinês. E porque não sei se eu não conhecia muito a cultura da China, se, tipo, tinha algum problema com mulher, hierarquia, alguma coisa assim, né, a cultura deles. Mas eu tive muito problema com ele porque ele não me respeitava quando eu cheguei lá. Não sei se era porque eu era com a formação inferior à dele, né, porque ele estava fazendo doutorado já. Eu já tinha experiência com aquilo que eu estava fazendo no meu projeto, eu sabia o que eu estava fazendo, e ele não acreditava em mim, ele ia contestar com 3, 4 pessoas, né? Na época eu estava ajudando ele a testar um pacote estatístico que ele tinha feito, e quando eu ia fazer as minhas análises, simplesmente não rodava, não ia. E ele não aceitava que o problema era com a programação dele, ele falava que o problema era comigo. Então, a gente rodou, assim, o departamento inteiro, e ele falava, faz ali a mesma coisa que a Sabrina tem que fazer, faz do teu jeito. A pessoa X fazia do mesmo jeito que eu tinha feito, e ele não aceitava. Ele implicou com o meu computador, falava que se eu não comprasse um MacBook, eu não ia entrar no grupo de pesquisa, umas coisas assim, sabe? Até que um dia, e eu aguentava. Eu chegava em casa, bem clichê, eu sentava na banheira do meu banheiro e chorava. Ou mandava mensagem para a Patrícia, para os meus amigos, falava, gente, que vontade de matar essa pessoa, né? Eu sei o que eu estou fazendo, mas aí eu decidi vestir, assim, a capa de serenidade e falar, não, eu vou fazer meu trabalho vai mostrar que eu estou certa. Então, teve um dia que a gente foi na sala do orientador, e o orientador falou que o problema não era comigo, que eu sabia o que eu estava fazendo, e que a pessoa X tinha que, né, descer, assim, ser um pouquinho mais humilde e ver que ele tinha errado. E depois disso, e depois de eu ter comprado um MacBook, ele começou a me respeitar. Mas, assim, é difícil. Eu achava que eu ia ter problema com o iraniano, né, por ele ser muçulmano, mas ele foi a pessoa, assim, mais maravilhosa que eu encontrei no estágio, que eu mais tinha afinidade, que a gente sentava, conversava de família, conversava de trabalho, ele tinha muita paciência para me ensinar, porque eu cheguei lá achando que eu sabia muita coisa, quando eu vi eu não sabia nada, né? E é isso que eu meio que tirei do meu estágio. A gente que nem no Dark, né? O que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano, né? Eu, no caso, assim, eu sei muita coisa de melhoramento, de genética, mas eu vejo, assim,
que eu converso muito com a Patrícia, que a gente, né, se conversa todo dia praticamente, mas se me colocar numa fábrica de ração, meu Deus, eu sou a pessoa mais leiga do mundo, sabe? Porque eu fui para totalmente uma área acadêmica de genética, e se me colocar numa fábrica de ração, eu vou ficar assim, que nem uma louca. Mas dificuldade a gente vai encontrar em todos os lugares, às vezes não é nem só por você ser mulher, é por tu não ter uma formação acadêmica a mais ou do mesmo nível que a outra pessoa que tu está conversando. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu estava lá fora é que todos somos pessoas, né? Além dos nossos títulos. E às vezes eu ia muito em congresso, falava com o pesquisador e eu falava de igual para igual, eu não ficava às vezes naquele nhenhenhê, assim, eu conheço gente que conversa, chama o professor só para o doutor, ou só vai falar com a pessoa, coisa de trabalho, e não é assim, né? A gente é mais do que só o trabalho da gente, e eu acho que foi isso também que o meu orientador lá do estágio, ele também gostou muito de mim, porque a maioria dos alunos só chegava na sala dele com trabalho, trabalho. E aí eles ficavam, nossa, por que ele te trata tão bem? Por que ele é diferente contigo? Eu falava, gente, porque quando ele me pede A, eu já venho com B e C pronto e eu não falo só de trabalho com ele. Né, a gente precisa ter um momento para dar uma respirada ao longo do dia, além do nosso trabalho, porque é pesado, né? Mas, enfim, dificuldade a gente vai ter, mas a gente é forte, né? A gente não é o sexo frágil, não. Exatamente. A gente chega em casa e chora no banheiro, mas não chora na frente dos outros. Não. Tem muita gente parabenizando vocês, acho que está sendo bem interessante assim, esse papo. E tem bastante pergunta, então eu vou pegar mais uma aqui, que a Miriam pediu para vocês darem algumas dicas que vocês acham que são importantes para o pessoal que está ingressando no curso agora e que ainda não sabe que caminho seguir, né, dentro da graduação. Bom, uma dica que para mim foi muito importante durante a graduação é você estar passando por os diversos laboratórios que você tiver oportunidade dentro da faculdade. Todos os laboratórios sempre estiveram de portas abertas aí, o tempo que eu fiquei aí. Então, explorar o máximo que você puder dos professores, que eles são demais. E poder estar colhendo junto com eles, participar de uma pesquisa ali, participar de um projeto ali. Querendo ou não, você vai descobrir a afinidade que você tem. Se você tem afinidade com isso, com aquilo, com escrever, com projeto, com suíno, com equino. Então, o que você puder passar por esses laboratórios, trocar ideia com os professores, buscar estar fazendo estágios para fora, mesmo que não sejam remunerados aí na região, para você poder estar pegando essas experiências. Bom, a minha dica para o pessoal que está começando é estágio. Gente, eu pequei, tá? Eu não fiz muitos estágios durante a graduação, mas isso é uma coisa que eu me arrependo muito. E depois que eu me formei, eu topei com muitos estagiários, né? Principalmente lá em São Paulo, na Universidade do Cavalo. Lá o estágio rolava tanto de 30 dias, semestral, ou a cada 15 dias. Então, tinha um giro muito grande de estagiários lá. E eu vi, depois que eu já estava no final, que eu fui fazer meu estágio, o quanto o estágio é importante e como ele te abre portas, assim, ó. Ele te traz pessoas que podem te oferecer muitas oportunidades de diferentes ramos. E não entrem com essa mentalidade de, eu escolhi essa área, eu vou ficar a faculdade inteira nessa área. Não, faz estágio com peixe, faz estágio com bovinocultura de corte, faz com de leite, vai para ovino, vai para tudo, porque no final, depois, lá na vida profissional, tudo isso vai somar. Independente da espécie, toda a tua experiência de estágio, independente da espécie, vai somar na tua vida profissional. Tudo é experiência, entendeu? Então, isso já te traz, já te forma com um diferencial. É como se tu já tivesse um currículo de experiências logo formado. Entendeu? Quando tu deixa... Eu deixei para procurar estágio só no final do curso. Então, eu saí uma recém-graduada e sem experiência. Entendeu? Agora, se tu vai fazendo estágio durante o curso todo, independente da área, tu já entra no mercado de trabalho com experiência, porque a gente aprende muito no estágio. Então, a minha dica é essa, entrou no curso, começa.
comece a procurar estágio. Bom, acho que as minhas duas colegas falaram o que é o essencial, desde o começo da graduação, assim, acha um professor que tu tem afinidade, que tu gosta, e começa a trabalhar junto com ele, pede para entrar, enche o saco, vai em cima, se a pessoa não te aceita de uma vez, na primeira vez, continua indo, que na insistência tu consegue, se a pessoa não te aceita. Se envolve com monitoria e principalmente se dediquem às disciplinas. Às vezes a gente acha assim, vou lá lutar, rezar para Nossa Senhora dos 5,75. Claro, às vezes a gente reza, né? Dependendo da disciplina, tipo bioquímica. Mas se dediquem para as disciplinas, porque assim, para te conseguir, por exemplo, uma bolsa de iniciação científica, se tu queres trabalhar com pesquisa, se tu gosta de pesquisa, quer fazer um mestrado, a iniciação científica, ela conta muito na seleção. Eu fiz a minha seleção, eu estava em Floripa, estava trabalhando com o professor Walter na época da minha seleção no mestrado, e assim, eles falaram, o meu orientador, né, atual orientador do mestrado falou, por tu ter a iniciação científica já é assim, um diferencial. Um outro diferencial também é assim, se tu quer fazer pós-graduação, se tu quer fazer um mestrado, faz o teu estágio curricular no lugar que tu almeja estar. Eu queria muito fazer em Jaboticabal, porque lá é o polo, é o melhor lugar do Brasil para te fazer em genética e melhoramento animal. Tanto que metade do nosso departamento de professores vieram de lá também, né? Professor Márcio, professor André, professora Priscila, tem bastante professores que passaram pela Unesp, por faculdades assim que são reconhecidas na nossa área, e assim, eu acho que se tu tem uma vontade, vai lá, conversa com o professor, que nem eu conversei com o professor André, com o professor Márcio, e falei, olha, queria fazer meu estágio final em Jaboticabal, porque eu quero fazer a seleção do mestrado, quero ver se vai dar certo lá, poderia me indicar alguém para eu ir trabalhar, e aí eles fazem um contato e depois tu conversa com o professor. Comigo foi muito fácil, tanto que eu lembro que no e-mail que o Murotti mandou pro Fernando, o Fernando mandou, fala boludo, manda ela para cá logo, ele mandou assim. E depois no e-mail mais formal, claro, né, para mandar pro departamento. Mas para mim foi muito bom ter feito meu estágio lá, eu conheci a faculdade, Jaboticabal é uma cidade piquetucha, né, comparado com Floripa, não tem nada, mas eu amava aquele lugar, é uma faculdade ótima, as pessoas que eu conheci lá são ótimas também, eu tive a oportunidade de trabalhar com colombiano, tem muita gente da Colômbia lá, a gente fala que é colombiano tipo erva daninha, Jaboticabal, porque tem em todo lugar. Mas assim, eu conheci gente de todo mundo lá, professores que iam dar disciplina de outros países que vinham para cá. Eu tive a oportunidade de ir na USP, meu orientador também é orientador na USP, então eu tenho contato na USP, na Exalc, que é a USP também, né? Na FISEA, na Exalc, pessoal da Associação de Criadores, Associação Nacional de Pesquisadores e Criadores, da NCP, pessoal da Associação de Zebuínos. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter muito contato, tanto durante o estágio quanto depois no mestrado, né? Até se eu quisesse sair do mestrado e, assim, jogar para a área profissional, eu teria gente que eu poderia conversar, assim, me indica um processo seletivo para eu fazer. Não é o meu caso, porque eu não quero seguir para essa área, mas para a área de doutorado também, eu resolvi fazer o doutorado fora, mas meu coração é sempre na Unesp e na UFSC. Antes de a gente continuar, se a gente for continuar, é que a gente tinha a previsão de acabar 10h40, mas como tem muitas perguntas, eu queria saber se vocês podem continuar até mais ou menos umas 11, ou se vocês têm algum compromisso. Não, posso continuar. Pode continuar. Então tá. Teve umas 2 perguntas, ou até acho que umas 3, direcionadas para a Beth, né, nessa tua área dos cavalos. Tanto a Camila quanto a Rafa, elas queriam... na verdade, a Camila pergunta se tu acredita que a equinocultura seja promissora dentro da zootecnia, e a Rafaela Bach está perguntando como que tu vê a relação das mulheres com a doma. Tu comentou, inclusive, do teu noivo, né, que ele trabalha com essa área, mas e a parte das mulheres?
a doma? Tá, então vamos responder a primeira pergunta. Sim, eu acho que a zootecnia é uma área a equinocultura é uma área muito promissora dentro da zootecnia, principalmente pela carência de profissionais assim na área, tá? Eu vi que apareceram muitas oportunidades para mim, logo que eu me formei, tá? E agora, trabalhando na área, é uma coisa que as pessoas têm muita sede de profissionais assim nesse meio, tá? Eu vejo que a gestão de aras e de fazendas criadoras de equinos, ela é muito uma coisa assim da família, que vai passando para o cara que tem experiência no campo, só porque é um mercado que está crescendo no país, tá? É um mercado que precisa de gente mais experiente e com mais conhecimento técnico no meio. Então, eu acho que é sim um mercado promissor dentro da zootecnia, uma área promissora. E eu acho que o curso de zootecnia deveria abrir mais os olhos para esse nicho dentro da área, tá? Eu sei que ali na zootecnia da UFSC, isso ainda é uma área, na minha época, era uma parte meio carente do curso, pelo que eu venho acompanhado agora, tem se desenvolvido bastante. Eu acho que mais pela coragem das pessoas dentro do curso exigirem mais dessa parte no curso. Então, eu estou bem feliz, eu queria poder queria que na minha época estivesse mais desenvolvido assim, e eu acho muito legal e eu acho bem interessante o curso abrir mais os olhos para esse lado, né? E quanto às mulheres na Doma, tem até um programa com esse nome, né? As mulheres na Doma, olha, eu acho que é um caminho que tá se abrindo, tá? Já tem muita mulher trabalhando com Doma, só que ainda tem aquela questão da rigidez, né, dos homens e tudo mais, de bater de frente com um domador, domador de anos já, né? Então, principalmente aqui no Sul, o pessoal do crioulo tem essa cultura, o machismo ainda é muito forte na cultura deles, né? Lá para cima a gente vê muita mulher assim trabalhando com cavalo e vou te dizer que tem lugares que preferem mulheres trabalhando com cavalo, porque o que acontece? Trabalhar com cavalo é uma coisa muito sensitiva. É uma coisa que a doma agora, o horsemanship, a doma racional, tá indo muito para esse lado, né? E isso é uma coisa que tu precisa ter muita sensibilidade para trabalhar com o animal. Tu precisa ter uma visão mais ampla, mais cuidadosa, e isso é uma coisa da mulher, né? Claro que os homens têm também, muitos desenvolvem esse lado. Mas isso é instintivo da mulher, tu olhar para o animal com uma visão mais sensível, de tu prestar mais atenção, tu ser mais cuidadosa com tudo que envolve ao redor daquele animal, não só na hora do exercício ele fazer o que tu quer. Então, e até assim, uma coisa que eu vejo do meu noivo, tem coisas que ele pede, alguns animais ele pede para eu trabalhar em alguma parte, por causa do peso da mão, né? O cavalo, ele é um animal muito sensível, né? Ele é muito sensível ao toque. Então, tem animais que durante o trabalho tu vai percebendo que eles são mais sensíveis ainda. Então, algum exercício ou outro ele pede para eu fazer, porque o peso da minha mão é mais leve, né? Então, tem tudo isso. E eu, pelo fato de eu não ter vindo com a experiência dele, ele antes de fazer o curso, ele trabalhava com doma de cavalos, mas assim, ele aprendeu na fazenda, ele aprendeu ali de jeito meio rústico, meio sistemático ali, e ele fazia do jeito que ele aprendeu. Depois que ele foi fazer a faculdade, que ele mudou a linha de trabalho dele. Eu, por já ter iniciado nessa linha de doma racional, já ter feito muitos cursos com isso, já estar no meio de pessoas que trabalham com isso, eu comecei no cavalo com isso. Então, eu, antes de fazer qualquer coisa com um cavalo, eu paro, penso o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e antes de tudo eu olho para o cavalo e vejo se ele tá na mesma linha que eu de trabalhar com aquilo. Eu não vou na pressa, né? Então, isso foi o que chamou a atenção quando eu fiz estágio, quando eu estava na Universidade do Cavalo, as pessoas... Teve muito debate disso, de mulheres trabalhando com cavalo lá, e eles perceberam que até as mulheres no manejo eram mais cuidadosas, eram mais atenciosas. Então, esse mercado do cavalo para as mulheres está se abrindo muitas portas, e eu acredito que vai ser bem legal, vai ser bem valorizado, assim. Então,
Eu converso muito com a Rafa, e ela está começando nisso, né? Ela gosta também, ela conversa bastante comigo. E eu já falei com ela, disse, cara, é isso aí, é mulherada nesse meio e vamos embora. Acho que é uma área bem desafiadora, né, dentro da zootecnia, principalmente no nosso curso, mas eu acho que tem que meter a cara, né, se tu gosta disso. Tem que meter, assim como todas as áreas, né? É. Tanto na pesquisa, na científica também, eu acredito que deva ter também bastante disso, então é isso aí. Agora, para a Patrícia, teve também 2 perguntas relacionadas a essa tua ida para o Mato Grosso do Sul, né? Quais desafios, assim, o que é que tu viu de diferença de Santa Catarina para lá? E tem até uma bem específica que é sobre os bovinos, que eu acredito que seja a tua área mais ali dos ruminantes, né? Qual foi a diferença que tu encontrou daqui para aí? Bom, primeiramente o clima, né? Aqui temperatura ambiente é 38 graus. Então deu uma estranhada no começo. E a cultura daqui é muito diferente. A gente está acostumado a acompanhar aí no sul o pequeno agricultor, a pequena propriedade, que faz aquele misto dentro da propriedade e oferece um pouquinho de tudo. Aqui a gente trabalha mais com a propriedade em extensão. Então, são grandes propriedades, um número muito grande de animal. O produtor daqui, ele trabalha dentro da propriedade, geralmente com uma só cultura, ou então ele vai estar dividindo só entre bovinopecuária e agricultura, bovinocultura de corte e soja, bovinocultura de corte e milho. Então, para mim, a dificuldade foi mais eu estar me especializando nessas culturas, que para uma fábrica eu preciso estar ciente qual que é a melhor época para eu estar correndo atrás de comprar milho, qual que é a melhor época para eu estar correndo atrás de comprar farelo de soja. Então, eu tive que acompanhar essas culturas aqui, me especializar nisso. E o que eu tive mais dificuldade e procurei estar me adaptando também é com a parte de gestão de pessoas, que é algo que a gente não vê na universidade e deveria ver, porque a gente entra achando que vai trabalhar com animal, mas a gente vai trabalhar com a pessoa que tem esse animal. E a gente tem que saber se comunicar, não somente na parte oratória, mas saber que você vai ter que estar falando com um capataz, você vai ter que estar falando com o gerente, você vai ter que estar falando com o representante comercial, vai ter que estar falando com um rapaz que é responsável pelas commodities. Então, você tem que estar se adaptando. Diferença, eu vi mais isso. Essa parte de pequena propriedade e aqui a gente trabalhando com grandes propriedades. É outra realidade, né? Bem diferente. Agora, para Sabrina, o Luiz está perguntando, na verdade, ele está falando que fazer um PhD e ainda fora do Brasil vai um pouco de coragem. E ele queria saber sobre esse processo de ser aceita no PhD, se tu foi atrás ou foi convidada, e qual foi o teu maior desafio nesse processo? Bom, a seleção de doutorado fora do Brasil, ela é bem diferente da seleção aqui, né? Por exemplo, lá em Jaboticabal, a gente tem que fazer 3 provas, uma prova de estatística, uma de genética e outra de melhoramento, e fazer uma defesa do teu currículo, né, com tudo que tu fez na graduação, os artigos que tu publicou, etc. Lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Quando eu estava no estágio, o meu orientador, ele tinha acabado de receber um dinheiro para um projeto, né, que ele tinha mandado, e ele não falou nada comigo, ele postou numa lista de e-mail, que geralmente só o pessoal do melhoramento, né, quem quer do melhoramento se inscreve e recebe, falando que ele tinha dinheiro para 2 bolsas e que ele estava procurando alunos. Ele deu uma breve descrição do projeto, foi isso. E aí, por um acaso, um amigo meu lá de Jaboticabal que me mandou um e-mail, ele falou assim, olha, tu viu isso aqui? Será que teu orientador não está precisando de alguém? Porque ele trabalhava mais com essa parte de programação que vai ser mais o doutorado, né? Eu falei, olha, ele não me falou nada, mas se inscreve, né? Isso, tá, se ele postou para todo mundo, é para todo mundo se inscrever. Aí, no outro dia eu fui conversar com ele, a gente se reunia todo dia para conversar do projeto, e eu perguntei para ele se eu poderia ser considerada
para a Bolsa, que eu tinha interesse de continuar a minha formação fora do Brasil, que eu tinha gostado de trabalhar com ele, e se ele tinha interesse se eu poderia me candidatar com ele, né? Ele falou, não, claro, tu pode se candidatar, só que é um processo um pouquinho burocrático, porque eu tive que fazer o GRE, que é tipo uma prova de vestibular dos Estados Unidos, e é uma prova que ela não é feita para não americanos, ela é uma prova feita para americanos. Então, o conteúdo da prova em si não era assim, uma coisa de outro mundo, né? Era uma prova, parte de matemática, que era matemática de ensino médio, e a parte que pegava era a parte de linguagem, porque aí é uma parte bem específica que é para nativos americanos. Até quem era americano me falou que não sabia de onde é que eles tiravam metade das palavras das provas. E é uma prova que tu tem que aprender a resolver, não é uma prova que tu tem que saber necessariamente o conteúdo, tu tem que aprender a resolver. E além disso, eu teria que fazer o TOEFL, né, a prova de inglês, mas essa eu estava tranquila, relativamente tranquila para fazer, que eu já tinha feito antes. E eu teria que pedir carta de recomendação, 3 cartas de recomendação, e fazer o processo administrativo na faculdade, que é, né, botar o nome, sobrenome, toda aquela papelada que a gente precisa preencher, né, quando vai entrar na faculdade. As cartas de recomendação, eu conversei com o professor Fernando, meu orientador aqui do Brasil, e eu conversei com a professora Lucélia e com o professor Renato, que são, né, pessoas incríveis e maravilhosas. O professor Renato, eu já tinha trabalhado com ele, mas eu escolhi ele especificamente porque a formação dele foi nos Estados Unidos também. Então, ele sabia como é o processo de seleção lá, né? E também o nome do professor Renato é um nome que, fora do Brasil, gente... Eu, quando estava na Nova Zelândia, falei o nome do professor Renato, falaram, ai, meu Deus, o Renato te deu aula. Eu tô lá sendo professor em tal faculdade porque ele que me indicou. Então, a gente tem que ter orgulho dos nossos professores. E a professora Lucélia, porque eu também trabalhei com ela, a professora Lucélia, ela tem várias publicações, e também porque ela é coordenadora do curso, né, de graduação. E o professor Fernando, porque ele foi meu orientador. Eu não sei o que eles escreveram na carta de recomendação, mas eu passei. Foi um processo até, assim, bem rápido. Eu acabei de me inscrever em novembro, finalzinho de novembro, antes de eu voltar para o Brasil. E em dezembro eu já tinha recebido o aceite, que aí seria para eu começar em agosto, né? Porque lá tu se inscreve para começar ou no Spring, que é em janeiro, ou no Fall, que é na metade do ano, em agosto. Mas aí, como teve a pandemia, não deu para viajar, eu tinha adiado do Fall para o Spring, para começar agora em janeiro, e aí, com a exceção da pandemia, com o Trump ainda no poder, aí eu tive que pedir de volta para fazer depois. Aí eu resolvi começar em maio, que foi a mesma época do ano que eu comecei o meu estágio, uma época que não tem muito estudante por lá, e é bom, o pessoal da graduação tá tudo em casa, então é bem tranquilo. Mas, assim, é um processo, não digo assim que, é super fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças, requer muita paciência, tu tem que aprender a falar sobre si mesmo, porque além das cartas de recomendação, tu tem que escrever como se fosse, não uma redação assim, mas uma carta de intenções, o que eu quero, o que eu vou adicionar para a comunidade indo para essa universidade fora do Brasil, o que eu vou adicionar para esse programa, por que eu sou boa para o programa, mas eu acho que é isso, eles não exigem publicação, por exemplo, de artigo científico em revista, não é uma coisa que é muito contada, até porque lá eles não têm... Aqui no Brasil, geralmente, a gente termina a graduação, vai para o mestrado e o doutorado, né? Lá, eles não fazem o mestrado, eles fazem o doutorado direto. Tu sai da graduação, tu já vai direto para o doutorado. Tu tem a opção no meio do caminho de, eu quero fazer 3 anos só, então eu vou sair com o título de mestre. Mas o programa é de doutorado. Tu sai da graduação e já vai direto para o doutorado. Então, eu vou entrar no doutorado, vou ser uma das alunas mais velhas que vai ter lá agora, porque a maioria é tudo novinho que acabou de se formar, né? Mas, assim, não é um bicho de 7 cabeças, como eu disse, é paciência, aprender a falar de si mesmo. É um pouquinho caro,
Eu paguei tudo do meu bolso, meu orientador não pagou nada para mim, nenhuma das provas, taxa de visto. Foi um pouquinho pesado, mas eu estava recebendo bolsa na época, então eu consegui manejar certinho, né, tudo isso. Mas é só planejamento. Se planejar, eu quero fazer, tô na graduação, eu quero fazer um doutorado fora. Ver se tem oportunidade de fazer um estágio, pouca gente sabe, mas assim, tem muita oportunidade para fazer estágio remunerado fora do Brasil. Se tu falar com os professores, eu tenho uma colega que fez isso, lá na Virginia Tech também. Ela tinha acabado o mestrado e queria conhecer essa professora, então ela conversou com ela, ganhou moradia e ganhava bolsa. Tudo da faculdade. O único gasto dela foi ter que pagar o visto, para falar a verdade. Então, assim, tem oportunidade, é só a gente correr atrás, falar com as pessoas que a gente sabe que estão lá. Eu até já conversei com alguns alunos, eu disse, gente, pode vir falar comigo, eu tenho paciência, eu gosto de ajudar as pessoas, e se eu puder ajudar algum aluno que queira fazer estágio comigo, ou fazer com outro aluno ou com outro professor, pode vir falar comigo, que o que eu puder ajudar, eu ajudo. Não é difícil, só planejamento. Ficou a deixa aí, hein? É. Tem mais uma pergunta aqui do Arnaldo, que é para vocês três. Como vocês julgam a aproximação dos estudantes de zootecnia com os veterinários durante a graduação? Bom, eu acho que... Não, pode falar, vai, Paty. Você podia só repetir entre os estudantes e os veterinários? Isso, e os profissionais da medicina veterinária. Como é que vocês julgam essa aproximação das duas profissões aí? Eu acho que é super necessária essa aproximação. Zootecnia, agronomia, medicina veterinária são cursos nos quais a gente não deve estar criando rixas, assim, a gente deve estar andando de mãos dadas, um precisa do outro. Infelizmente, algumas portas para a zootecnia são mais restritas. Existem mais oportunidades para os agrônomos, existem mais oportunidades para os médicos veterinários, mas isso não significa que deve se viver em atrito essas três profissões. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente deve estar lutando, durante a graduação ainda, principalmente, para que haja uma união entre esses três cursos. Para que futuramente um precisa do outro. Tem coisa que eu não aprendi, que eu peço auxílio para professores que são veterinários, professores agrônomos. Tem coisas que eu sei que colegas meus da agronomia não sabem, vêm pedir para mim. Então, somos cursos, os três cursos são cursos que devem caminhar juntos. Eu acho que essa aproximação deve acontecer entre alunos e profissionais da veterinária, profissionais da agronomia, profissionais da zootecnia, que é uma experiência que vai estar sendo adquirida e também um laço importante entre essas profissões. Então, eu acho que é o seguinte, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Na minha área de atuação, eu trabalho diretamente com um veterinário, né? A parte de equinos é muito ligada a essa relação, né? O meu trabalho vai ser o reflexo do trabalho dele. Então, principalmente na parte de manejo, todo manejo que eu exerço com um animal vai dar uma qualidade de vida para ele, que vai fazer ele futuramente precisar ou não de um veterinário. Mas é inevitável, a gente sempre acaba tendo que trabalhar. Agora eu estou trabalhando com um aras ali da Palhoça, que é um aras de reprodução. E eles estavam com um problema de sobrepeso das éguas. Então o veterinário me contatou e falou, Beth, estou precisando da tua força aqui. E ele é um veterinário de reprodução. Então, para ele ter o sucesso na reprodução dele, ele precisou do meu serviço. Lá de reorganização de manejo, de assistência nutricional e tudo mais. Então, assim, na prática, com os animais, essa ligação vai ser muito direta. Então, não existe rincha. Eu estava vendo aí essa semana essas páginas do Instagram, né, que tem muita comparação e o pessoal fica fazendo rinchinha e ela vem zootecnista se achar veterinário, não conseguiu passar na veterinária, fez zootecnia. Gente, isso não existe, entendeu? Isso não existe. Claro, eu lá em São Paulo, o veterinário do Aras, ele era especializado em nutrição equina. Então, assim, a gente está na área deles, eles estão na nossa e assim vai.
né? A área é de todo mundo. Vai precisar, vai ter que trabalhar junto. E que bom que tem. Que bom que dá para trabalhar junto. Que bom que a gente tem eles. Eu não sei o que eu seria trabalhando com cavalos se eu não tivesse os veterinários parceiros que eu tenho aqui. Entendeu? Então, é isso. É interligado, tá junto. Não é à toa que o Centro de Ciências Agrárias, os cursos estão juntos. É uma pena o de veterinário não tá aí também, né? O curso de veterinária. Porque é uma troca de experiência necessária, ela existe, ela está na realidade, ela acontece, então não é, eu quero ou não quero, tá aí, é a realidade, vai acontecer. Então, eu acho que se vocês puderem, alunos recém-formados, já irem trocando experiência, se puder fazer um estágio com um veterinário também, se eles abrirem as portas, vai, aprende um pouco da área deles, traz. Então, é isso aí, tem que aceitar essa troca aí. Eu acho também que as ciências agrárias, elas não são, né, ela não é feita só numa caixinha, né? Cada curso não é só uma caixinha. Eu não tenho tanto, assim, não diria contato, assim, mas problema que o pessoal fica falando por estar na pós. Mas, por exemplo, tem gente da biologia que está fazendo pós em melhoramento e zootecnia, sabe? É uma formação que, assim, comparado com veterinária, agronomia, já é bem diferente, né? As bases não são... A parte de agrárias, eles não têm tanto, né? Mas, gente, a pessoa sendo competente, ela trabalhando bem, não importa a formação dela, sabe? Eu acho que a gente tem que se respeitar. Essa coisa de rixa é perda de tempo, que tu poderia estar colocando a tua energia, o povo que faz essas fotinhas, esses posts, podia estar botando energia para fazer outra coisa, sabe? Podia estar estudando, por exemplo, ou se formando, como muitos fazem, né? Mas fazendo estágio, se formando, isso aí. Eu acho que é uma perda de tempo, gente. A área de ciência animal, ela é, assim, de agrárias, ela é abrangente, é um livro aberto e vai ter gente de... Vai ter técnico, vai ter tecnólogo, vai ter agrônomo, zootecnista, veterinário. Eu acho que só a única coisa, por exemplo, a gente não tem informação para ir lá medicar um animal, né, fazer processo cirúrgico, coisa assim. E isso, claro, é uma atribuição só do médico veterinário, né? Mas, tirando essas coisinhas pequenas, a gente tem que aprender a conviver, a coexistir. E tu fazendo um bom trabalho, não importa a tua formação. Tu pode ser zootecnista, pode ser agrônomo, pode ser até uma pessoa que faz um tecnólogo, que às vezes vai estar até ganhando mais que tu, porque ele sabe trabalhar melhor e sabe manejar melhor essas diferenças, né? Eu acho que era isso, meninas. Eu acho que as perguntas foram todas respondidas. Eu acho que caso alguma não tenha sido respondida, a gente pode deixar o e-mail de vocês, deixar. Pode deixar. Se vocês tudo bem, para eles entrarem em contato. Os profs aí estão mandando vários recadinhos, a Lucélia, o Sérgio, a Dani, o Casamo, o André já também esteve por aí, o Diego, tá? Todos eles aí presentes. E eu acho que hoje seria isso. Então, a gente está já no limite aí do horário, a gente já até passou um tempinho mais com vocês. E, mais uma vez, obrigada pela participação, né, de vocês três, de disponibilizarem esse tempo, que a gente sabe que é bem corrido, né, para vocês. Acredito que as três, agora a Sabrina está um pouquinho mais tranquila. Sabrina está de férias agora. Mas obrigada por estarem aí, aqui com a gente, né, participando. E eu vou chamar, então, a Jennifer para encerrar esse primeiro bloco. Obrigada.